Mais uma polêmica pesada envolvendo o Neymar. Esse comportamento do Neymar, reclamando de todo mundo, reclamando dos companheiros, reclamando ao ser substituído, ele é destrutivo. Eu tô vendo muito jornalista querendo atacar o Neymar agora, porque mais uma vez ele se posicionou contra a classe jornalística, né? Contra uma matéria do GE. Houve um diagnóstico aí do próprio clube de que as atitudes do Neymar elas não foram legais, né? Ele reclamou muito de forma assintosa com os companheiros durante o jogo, né? Tem algum Esse comportamento do Neymar, reclamando de todo mundo, reclamando dos companheiros, reclamando ao ser substituído, ele é destrutivo, não vai colaborar com a melhora dos companheiros. O Guilherme, por exemplo, tomou uma bronca ontem no primeiro tempo, ele não vai virar um craque, porque o Neymar vai dar um esporro nele no campo. Pelo contrário, isso muitas vezes inibe o jogador, faz o cara que já é ruim ter uma performance ainda pior. Ele vai gerar um desconforto na relação com a comissão técnica. O Neymar ontem questiona, né, ao ser substituído. Pô, vai me tirar? Pra que me tirar? Sendo que o Neymar já fisicamente não estava conseguindo entregar, porque não adianta o Neymar se preocupar tanto em completar os 90 minutos e ser exaltado, como naquela sequência, né, dos 9 jogos seguidos que ele atuou durante 90 minutos. Nossa, olha aí, ele tá recuperado. Uma coisa é estar clinicamente disponível para jogar os 90 minutos. Agora, qual a intensidade que ele vai demonstrar nesses 90 minutos? E o que eu acho que é mais problemático disso tudo é um comportamento de um cara que deveria, nesse momento, estar liderando pelo exemplo, liderando pela tranquilidade, motivando os companheiros e dando sinalizações ao torcedor do Santos de que pode confiar nele. Esse torcedor que o recebeu tão bem no início do ano, esse torcedor que se mobilizou, esse torcedor que tem paciência, carinho, que protege o Neymar, ele é xingado em todos os estádios e é acolhido na Vila Belmiro. Falta reciprocidade, falta o Neymar dar gestos na direção do torcedor que tanto o acolhe. Houve um diagnóstico aí do próprio clube de que as atitudes do Neymar elas não foram legais, né? Ele reclamou muito de forma assintosa com os companheiros durante o jogo, né? Tem alguns lances emblemáticos, um que ele volta para cobrar um tiro de meta, aí ele toca para o Zé Ivaldo dá um chutão e aí ele dá uma bronca no Zé Ivaldo. Depois teve outro lance com o Barreal também, que o Barreal decide chutar e não tocar para ele, ele acaba reclamando também de forma assintosa. Depois que ele é substituído, ele reclama com o Vojvoda, isso sem falar da arbitragem, né? Mas reclama com o Vojvoda quando é substituído, chuta um copinho de água que acaba indo na direção do banco de reserva, onde tinham os jogadores do Santos. Depois ele desce para o vestiário e não acompanha a reta final do jogo, ou seja, perde os 2 gols que o Santos fez na partida. Então houve esse diagnóstico de que tudo isso foi muito exagerado, de que o Neymar vacilou nesse jogo, de que o comportamento não foi legal, e isso acabou irritando naturalmente alguns companheiros de equipe, diretoria e, claro, a comissão técnica. Já num desdobramento dessa situação, o próprio Neymar chegou a conversar com o Vojvoda depois por telefone. Ele admitiu que realmente se excedeu um pouco, disse que estava muito irritado pela arbitragem, né? Disse que, entre aspas, o culpado desse Neymar explosivo aí que a gente viu foi a arbitragem, porque ele estava muito incomodado, chegou a falar sobre isso, inclusive, no intervalo do jogo. Elogiou o Vojvoda e aí sim deu a entender que esse comportamento não vai se repetir, né? Ele que não deve ser punido pelo Santos, nem multado ou algo do tipo, mas realmente ficou marcado aí por um comportamento muito negativo, Kelly. Eu tô vendo muito jornalista querendo atacar o Neymar agora, porque mais uma vez ele se posicionou contra a classe jornalística, né? Contra uma matéria do GE, onde eles dizem que o Neymar ligou pro Vojvoda para pedir desculpa. E o Neymar disse: mais uma mentira de mais um jornalista de merda. Foi o que disse o Neymar. Agora, toda a classe jornalística que é muito unida, agora tá querendo criticar ainda mais o Neymar. E eu vou dizer uma coisa. Para mim, realmente o rendimento do Neymar dentro do campo ainda não tá o esperado. Mas o Neymar, com relação a notícias que sejam falsas sobre ele e que ele prove e diga que sejam falsas, ele pode se posicionar. Eu não tiro a razão do Neymar, não, de se posicionar, porque muitas vezes é uma imprensa que cria factoides, realmente, que cria verdades, que não assume quando dá notícias falsas, como eu mesmo já fiz aqui. Eu, quando já dei notícias que pessoas me ligam e dizem: ó, sua notícia não tá certa, não. Eu, na hora, eu corrijo. Eu posso ser xingado por pessoas, questionado, mas eu corrijo. Então, o que eu quero dizer é: o Neymar vai ser alvo agora de mais ataques da imprensa.
E aí é sim uma covardia. Porque é uma classe unida, mas muitas vezes uma classe hipócrita, uma classe que constrói narrativas para ter clique. Então, nesse aspecto, eu não tiro a razão do Neymar. Se falam o que querem dele, tem que escutar o que ele quer falar também. E isso eu admiro no Neymar. O Neymar, ele não engole sapo. O Neymar, ele não fica ali recebendo ataque sem se posicionar. Eu mesmo, quando eu ataquei o Neymar, quando eu critiquei o Neymar, dou toda a razão para ele responder. Quando eu critico qualquer pessoa, dou toda a razão para a pessoa responder. Porque quem fala tem que ter culhão para escutar também. E nesse aspecto, eu concordo com o Neymar. Se estão criando narrativas sobre ele para minar cada vez mais a imagem dele, que não é uma pessoa querida pela mídia, ele tem todo o direito de responder, ele tem todo o direito de falar. E outra, a rede social do Neymar hoje é muito mais pesada que o GE, que foi quem deu essa notícia. Tem muito mais visualização e ele sabe disso. Ou seja, ele tem o veículo de comunicação dele para responder ao que ele considera covardia contra ele por parte da imprensa. Simples. Nesse aspecto, eu saio a favor do Neymar. Mas e aí, torcedor, quem que vocês acham que tem razão nessa história? O Neymar realmente está deixando muito a desejar em campo, né? Só que assim, também falar qualquer coisa não dá. E outra, a gente vê, o cara, ele é alvo, ele é muito alvo. Realmente, ele fez uma partida horrível contra o Flamengo. Eu não aprovo o que ele fez com o Zé Ivaldo. A forma como ele sai também, pra mim, expõe a comissão técnica e o Vojvoda. Eu não acho legal um jogador fazer isso, ainda mais um jogador da importância dele, do nível, do nome, da carreira que tem. Isso é claro que fica um barulho muito alto qualquer atitude dele. Só que as críticas, né? As críticas. Eu entendo que ele pisa na bola, que ele é polêmico, parari, parará, a coisa toda. Só que as críticas dos jornalistas também são muito pesadas em cima dele. Todo mundo vai pra cima dele pra atacá-lo e pesam a mão e não estão nem aí com o que vão falar, né? Falam mesmo sem dó. Agora, ele rebate falando que a matéria aí do GE não é verdadeira, né? Que ele não teria falado com o Vojvoda por telefone. Ele fala, isso aqui é mentira, mais uma mentira, tal, e ele rebate a matéria. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história toda? O que vocês estão achando de tudo isso? Vão deixando nos comentários, quem quiser, é claro, e não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.